Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do terceiro tabelião de notas e protestos de Mogi das Cruzes. Segurança jurídica, fé pública, conexões que transformam. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Guilherme Martins, para quem eu digo que só tem uma tristeza, ter ficado tanto tempo longe. Que a gente se formou na PUC São Paulo em 2008 e a vida nos levou para caminhos diferentes. E depois a gente se reencontrou aqui em Mogi das Cruzes, uma grata surpresa. Então estou aqui com ele hoje. Bem-vindo, Guima. Que eu vou te chamar de Guima hoje, tudo bem. pelo menos no começo. O doutor Guilherme Martins se chama de Guima, que era o apelido que ele tinha na faculdade e pelo qual a gente sempre se chamou, né? Exato. Doutor Guilherme, vamos lá. Primeiramente, seja bem-vindo. Vamos bater um papo hoje sobre advocacia e sobre o direito, né? Que a nossa vida está no direito. Seja bem-vindo primeiro, novamente. Obrigado. E fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como você foi parar no direito, por que você escolheu a faculdade da PUC, São Paulo. Que eu tenho essa curiosidade, acho que a gente nunca conversou sobre isso também. Verdade. Conta pra gente um pouquinho aí pra gente começar o papo. Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Realmente foi uma enorme, grata é pouco surpresa quando a gente se encontrou. Acho que são conexões que o universo, às vezes, ele conspira, né? E a gente tem que abraçar e agradecer essas oportunidades. Então, parabéns aí pelo seu trabalho no cartório. Acho que é uma aquisição para a comunidade, para a sociedade, para o mercado de Mogi das Cruzes, né? Porque é um mercado muito complexo. Sim. Mogi é uma cidade muito complexa, tem uma zona rural muito pujante, tem indústrias, tem companhias abertas, tem de tudo, é fantástico. Eu me apaixonei por Mogi das Cruzes. Multissetorial mesmo. Eu tenho um grande amigo daqui que dizia, ó, não muda, se mudar para cá, não volta mais. Mas né? o que ajuda bastante Mogi é o povo é muito receptivo, muito acolhedor. Sim, eu acho que é um pouco da característica da cidade, né? Tem muita imigração, né? Então acho que isso acrescenta bastante, é muito acolhedora, eu gosto muito de morar aqui, né? Vim para cá por conta da família da minha esposa, depois de 20 anos lá em São Paulo, praticamente, né? Depois da faculdade, fiquei por lá, eu fiz... cara, eu escolhi o direito um pouco pela afinidade com leitura, né? É isso que dirige um pouco a gente. Não sabe muito bem, e aí, eu não... Você já comentou comigo que queria fazer música, aí eu queria fazer história, entendeu? E aí, legal, né? Então você fica nessa e, não, vou fazer direito. E no meio da faculdade ali eu quase troquei de curso, quase fui para Relações Internacionais, lá na PUC mesmo. Para ser diplomata? Pensei seriamente, cara. Legal. E aí, você tem facilidade com línguas, né? Super. Inglês, gosto muito. Eu acho que assim, eu gosto muito de economia, geopolítica, essas coisas me interessam profundamente. Legal. E até caso um pouco com o que eu tenho tentado fazer hoje. Sim. De expandir... Já conta um pouco pra gente aí sobre a sua atuação profissional, então. Isso. Então, assim, a minha ideia hoje é expandir um pouco a atuação como advogado para um componente de gestão. Né? Eu acredito que assim, vai além a posição do advogado de conselheiro, de parceiro. E, então, eu sempre trabalhei no ambiente empresarial, né, com fusões e aquisições por muito tempo. E aí depois eu fui me dedicando mais... Para quem não sabe, fusões e aquisições, quando duas empresas... né, se unem, né? Ou uma compra a outra, né? Ou elas se unem por conveniências. Exatamente. Né? Envolve muito negócio, envolve muita gestão, envolve muito conhecer uma empresa, atuar nessa área. Né? Extremamente, porque tem muita negociação, tem muitos contratos. Então, é uma área que ela é muito relacionada com negócios. Né? Então eu passei a focar minha atuação no que eu chamo de estruturação de negócios. Então o cara quer abrir uma empresa, o cara quer comprar um imóvel, o cara quer fazer um investimento, ele precisa pensar no negócio como um todo. E atuei sempre vamos dizer assim, no ambiente para dentro da empresa, né? Empresarial mesmo. E aí de alguns anos para cá eu passei a olhar e perceber que as pessoas. Exatamente. A gente tem... Você percebeu que, às vezes, o sócio da empresa, o proprietário, ele se dedica tanto à empresa, mas esquece do patrimônio pessoal dele. Exatamente. E o cara tá preocupado em tocar o negócio. Sim, fazer a coisa acontecer. E aí ele vai fazendo os investimentos dele. Então vai compondo o patrimônio e acaba não organizando. Então eu costumo dizer assim, eu falo pro cliente, quando foi a última vez que você olhou pro seu patrimônio de verdade? Sim. O cara
Eu falo assim, eu sei. Foi quando você foi fazer a sua última declaração de imposto de renda. É isso. Foi quando você olhou para aquilo de forma conjunta. Sim. Então, esse trabalho de organização e gestão tem muito valor, porque recentemente, né, por conta até da reforma tributária, né, passou-se a falar da holding como um instrumento de sucessório. Planejamento sucessório. Isso. E, cara, eu nunca gostei muito desse conceito de planejamento sucessório porque ele foca na morte. Sim. Sabe, ele foca num evento extremo. Poxa, se eu tenho 10, 20, 30 anos de vida pela frente, eu vou focar na vida. Eu posso investir bem nesse período, né? Eu vou focar na gestão do meu patrimônio em vida. Como eu vou estruturá-lo? Então, tem um componente jurídico. E você acha que esses assessores que se apresentam hoje como assessores de investimento, né, que estão na nossa vida presentes aí, toda hora tem um sujeito ali, sou assessor de investimento, quero te ajudar. Essas pessoas, os interesses delas são um pouco conflitantes, né? Porque eles precisam sugerir produtos, às vezes, que não necessariamente são os melhores para a pessoa, mas que vão gerar uma remuneração maior para eles. É isso mesmo? Eu não vou entrar nesse mérito da profissão. Mas você acha que acontece muito isso? Lógico que tem os bons assessores e tem os maus assessores. Mas isso você percebe que muita gente está sendo mal assessorada? Não, assim, não é que as pessoas estão sendo mal assessoradas. O mercado financeiro, o mercado de investimentos, ele é muito complexo para as pessoas, para o dia a dia. Sim. Para o empresário, para a empresária, para o pai de família. É muito complexo, é muito difícil. Então, assim, o assessor, ele traz essa instrução e ele traz essa clareza, que é uma coisa que eu defendo muito na gestão jurídica do patrimônio. Clareza. Né? E aí o assessor permite isso. Ele fala, olha, a gente aloca aqui assim, assado, você vai ter uma renda assim. Então, isso auxilia demais as pessoas a trabalharem com a liquidez, né? Com os investimentos financeiros. Então, a questão da forma como é essa contratação, né? Hoje até já tem uma figura nova, que é o consultor, né? A própria CVM já regulamentou. O consultor, ele trabalha com remuneração fixa, é o fee-based, e o assessor... Manager, né? O Wealth Manager, ele é mais ou menos o que eu tenho proposto de fazer. Ele vai além do investimento, ele vai fazer a gestão do patrimônio. Total. Não tem o assessor, o consultor. Mas a lógica, o que eu digo? O que o Wealth Manager faz e o que as famílias muito ricas, né, têm? O chamado Family Office. O que é o Family Office? A pessoa tem um patrimônio tão relevante, para além das empresas que ele já tem, ela começa a investir em muitas coisas. Imóveis, ações da bolsa, criptomoeda. Exatamente, investimentos alternativos, investimentos em energia solar, N coisas. Certo. Então aquilo começa a se tornar tão complexo que a família cria um escritório para fazer a gestão do patrimônio. Perfeito. Né? E aí, dentro disso... Estamos falando de patrimônio de mais ou menos qual valor? Um family office é para 500 milhões de reais. Entendeu? Por quê? Porque é um custo. Sim. Só que... não é todo mundo que consegue. Não, mas... Aliás, é quase ninguém. É justamente o que o family office faz? Ele tem disciplina, ele tem método de gestão. Isso é replicável para patrimônios menores. E é isso que eu tenho focado a minha atuação hoje. É isso que você vai oferecer. Exatamente. Certo. Assim, contemplar a classe média com um serviço que hoje pertence só aos multibilionários, vamos dizer assim. Exatamente. Você tem método em estruturar e organizar o patrimônio. Então, assim, se você pega lá a documentação, porque qual é a prática? Então, a pessoa tem uma gaveta onde ela guarda as coisas. Hoje em dia, com os documentos eletrônicos que a gente falou, fica tudo salvo no computador ou na nuvem, sem uma organização. Para imóvel é muito comum aquela pastinha com as escrituras. Exatamente. Tem a capa do IPTU, né? Fica aquela coisa difusa. E assim, isso às vezes gera até uma ansiedade na pessoa. Ela não consegue ver o que ela tem de fato e não sabe. E aí, se acontece alguma coisa, ele está viajando e o advogado pede um documento, o contador... Ele não sabe, não tem uma estrutura. Então, o advogado atuar como um auxiliar, como um organizador, nessa gestão de documentos, nessa gestão do patrimônio formal. Eventualmente, só para deixar claro, ver se eu entendi, eventualmente durante essa organização, o advogado também poderia orientar uma melhor alocação dos investimentos, porque ele vai ver, por exemplo, que não existe liquidez. 100% do patrimônio está em imóveis. Né? Aí você vai chegar e falar, olha, o senhor percebeu aqui, não é assessorar, mas é o investimento, mas fala, se o senhor percebeu que o senhor não tem liquidez... Exato. Né? Por quê? E aí a gente volta à questão do assessor. O imposto, né? O assessor, ele olha para os investimentos. Então a pessoa acredita que ela, ao delegar essa análise para um assessor, ou para um gestor, para um consultor financeiro,
ele está olhando para o patrimônio. E, na verdade, ele está olhando só para aquilo que está no banco. E enquanto o patrimônio ativo, os ativos de fato, né, físicos, os investimentos diferentes que aquela pessoa tenha, não estão sendo considerados. Sim. Então, o trabalho de você organizar como é que eu posso dizer? Você realocar. Não chega olhar para aquilo te permite tomar decisões mais informadas. E a partir do momento que você compreende o patrimônio como um todo, decisões mais técnicas que às vezes a pessoa está envolvida emocionalmente, né? Sim, com os imóveis, sim. Tem um apego familiar aquele tipo de investimento. E isso envolve, né? sem dúvida nenhuma. Assim, pensa só, o empresário, quando ele olha para dentro da empresa, ele tem uma contabilidade bacana, ele tem um controle financeiro, ele tem os ativos todos mapeados, ele sabe quanto entra, quanto sai, qual que é o lucro, qual que não é. Aí quando ele olha para o patrimônio dele familiar, ele não faz a mesma coisa. Não sabe o que está acontecendo. Então é replicar essa lógica para a gestão de patrimônio. Então quando você olha para o patrimônio documental jurídico, quando você olha para os aspectos contábeis fiscais, porque aí você começa, quando você olha globalmente, você começa a encontrar eficiências ou perdas fiscais que aquela pessoa está incorrendo. Às vezes ela poderia modificar. Sim. E a última linha, a linha da gestão financeira, que aí são os ativos líquidos. Sim. Então, você dar esse olhar 360 para o patrimônio é o que acrescenta, é o que produz uma clareza, uma transparência e uma tranquilidade para o empresário de tomar decisões mais conscientes. Sim, né? Sim. E às vezes ele está sendo pressionado também, né? Às vezes os herdeiros pressionam para que ele não gaste o dinheiro ou não invista com risco, né? Mas nisso ele está perdendo, né? Porque qualquer leigo sabe que uma parte do seu patrimônio tem que estar alocado em ativos de risco, ainda que seja um pequeno percentual, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que nessa linha seria legal comentar também a questão da criptomoeda, né? Que hoje os ativos digitais, né? Os criptoativos, eles e também as ações, né? Até em outros países, muita gente investindo na bolsa americana, né? E aí a pessoa morre, a família não sabe nem a senha. Isso. Tem uma ledger, uma carteira, não sabe a senha, não sabe como acessa, não sabe como fazer o inventário, não foi feito um testamento lá fora, só tem um testamento daqui que não se aplica aos bens do exterior. Fala um pouquinho sobre essa dificuldade também da sucessão nesses casos, mas tem a questão também como é que chama? A questão da rede social, né? Os ativos digitais. Isso. Exatamente. Comenta um pouquinho com a gente sobre isso também. Perfeito. Assim, o que você colocou é o ápice da dor. É quando a pessoa falta. Né? E às vezes a família fica desesperada porque não encontra. Eu gosto de contar um caso muito bacana da minha própria família. Sei. O meu avô faleceu faz 35 anos. 38 anos meu avô faleceu. O meu tio recentemente, uns 2, 3 meses atrás, encontrou uma pasta com ações da Embraer. Nossa. Que à época, na década de 70, o governo usava uma parte do imposto de renda, você podia destinar para investimento na Embraer. Sei. E aí, ele é acionista até hoje, meu avô. Né? Beleza, hein? As ações, então, assim, valorizou bastante. Provavelmente valorizou. Deve ser uma coisa. Eu ainda não consegui, porque eu tô tendo que mapear toda a cadeia, porque deve entrar ser em contato. Do livro, né? Exatamente. Escriturais, né? Eu vou ter que entrar em contato com relações com investidores da Embraer, etc. Assim, você vê, havia um patrimônio escondido. Sim. Se isso realmente valer algum dinheiro, eu vou ter que reabrir na minha família uns 4 inventários, uns 3 divórcios. Divórcio, é verdade. Então, isso tudo foi acontecendo ao longo de 30 anos. Sim. E um patrimônio que ficou escondido. Faltou comunicação, né? Comunicação, né? Então, assim, é muito comum que isso fique organizado na cabeça do empresário, na cabeça da empresária, né? E gera preocupação. Sim. Então, você não precisa chegar num momento extremo em que você vai ter que correr atrás dessa documentação toda para fazer um inventário e fazer isso de forma atabalhoada. Pelo contrário, você pode passar a vida inteira com clareza e com segurança. É só organizar. E não é culpa do empresário que aquilo não está organizado. Ele está preocupado em tocar o negócio dele. Sim. Então, no momento que você contrata um profissional para olhar isso para você, para deixar isso em ordem, que esteja online, e aí a gente fala dos ativos das criptos, dos ativos digitais, Sim. dos contratos eletrônicos, cara. Isso é assinado hoje as pessoas usam o GovBR para assinar. Às vezes, a forma como foi feita a assinatura já invalidou o documento.
Então, eu faço uma auditoria de todo o patrimônio, inclusive disso, para validar esses pontos que ninguém está vendo. Tem gente que faz testamento que não tem validade nenhuma, nulo, porque não busca orientação, né? Ou busca orientação de chat GPT e orienta tudo errado. Fala, o chat GPT é famoso por inventar, né? Aí inventa uma coisa que não tem nada a ver com o nosso país. Puxa um negócio lá da Finlândia, que lá na Finlândia funciona e aqui não funciona. Né? Acontece muito. E essa segurança que a consultoria, que o profissional especializado, que o tabelião vai trazer para o negócio, ela não tem preço. E são conhecimentos, né, doutor Guilherme, que são básicos, que não são conhecimentos avançados, mas que as pessoas não cuidam, né? Que eu acredito, penso eu, né? Porque, por exemplo, né, testamento. A lei não fala que as testemunhas têm que ser mais novas que o testador, mas é uma coisa tão óbvia, porque se a testemunha serve para atestar para o juiz de que o testador estava lúcido, que serventia vai ter essa testemunha se ela estiver morta quando o testador morrer? Então, são coisas que são básicas no dia a dia, mas que muita gente esquece, não faz. São básicas no dia a dia do tabelião. Não, e eu estou falando para você que tem muito escrevente, muito tabelião que não atenta para isso também, porque não está na lei, não está na norma, que tem que ser mais nova. Então, assim, é o tipo de conselho que, às vezes, se você não internaliza aquilo, né, passa batido. São os detalhes. São detalhes. São os detalhes. E é o que você está falando. É chegar para a pessoa e falar assim, meu amigo, essa ledger sua, essa carteira cold wallet que você tem cripto, você precisa deixar a senha com a sua família. Mas é uma coisa tão óbvia, mas ninguém fala pro cara e o cara acha que nunca vai morrer e acaba não fazendo, né? E a vida, cara, às vezes assim, a pessoa tem aquele ativo como uma coisa que ela esqueceu. Passou um tempo. Sim. Então, é normal. Ou para ela é insignificante. Dentro do o valor volume. não é significativo para ela. Exato. Ela tem um patrimônio tão grande que aquilo ali acaba ficando esquecido. Pode acontecer também. Então, assim, não é trazer os detalhes, trazer a clareza como centro da gestão. Sim. Né? Então, vai além do jurídico. Uma vez, eu ouvi uma história de um proprietário de imóveis. Ele tinha muitos imóveis rurais. E ele tinha muito medo de usucapião. Então ele pagava pessoas para passar todo dia no imóvel. Todo dia passava uma pessoa ali para ver se não tinha nenhum invasor, nada. Mas assim, era uma região que não tinha invasão. Era onde eu trabalhava, ali em São Roque. Tá. Não tinha invasão, não tinha por que gastar com aquela pessoa, né? Mas acho que a cabeça dele, ele ouviu um caso de uma pessoa que sofreu um usucapião. A gente sabe que o usucapião mínimo é 5 anos, né? Se bem que tem o familiar, mas não tem nada a ver, né, com o familiar. Mas o usucapião, 5 anos. E a pessoa passava todo dia para ver se não tinha uma invasão. Eu falo, mas que desperdício de recurso, né? Mas por falta de orientação também, né? Por falta de conhecimento, né? E assim, foi a solução que a pessoa encontrou dentro da realidade dela. Sim. Então, assim, consultar, quando você consulta, quando você olha para o detalhe, para os elementos, para os ativos do patrimônio, você passa a encontrar novas soluções, você pode sugerir alocações diferentes. Sim. Então, aí é que você pode entrar na questão de planejamento sucessório. Planejamento sucessório e holding é um instrumento dentro de um universo de consultoria patrimonial jurídica, né? Então a holding ela tem eficiências e deficiências, às vezes ela pode valer a pena ou não, depende muito. Sim. E a partir do momento em que tornou-se como é que eu posso dizer, carne de vaca. Eu não falo assim, Todo mundo quer. Produto. Passou-se um produto. Na prateleira. Prateleira, exatamente, um produto de prateleira. É a última coisa que a holding deve ser, porque, cara, cada família é uma família. Não, e como é a governança disso? Eu acho que isso é um pouco também aquela questão de saber diferenciar investimento de despesa, né? Imóvel nem sempre é um investimento. Se você comprar uma casa na praia, é uma despesa, não é um investimento. Né? Dependendo da situação, uma casa que vai te dar uma despesa, sei lá, de 10 mil reais por mês para manter, de piscineiro, jardineiro e tal. Aí o cara fala, não, eu estou investindo. Espera um pouquinho. Você não está investindo. Você está entrando numa nova despesa. Porque você não pretende vender isso. Você está comprando para você usar. E você vai ter uma despesa recorrente. Né? E às vezes a pessoa numa holding é a mesma coisa. Né? Você está entrando num investimento ou numa despesa que você vai ter mensal ali, uma coisa que não vai te dar um retorno nenhum no final. Então não é um investimento. Né? É engraçado isso. Né? Assim, quando você olha para ele é um investimento no bem-estar da pessoa. Emocional. Emocional. Então, se ela toma a decisão de fazer um investimento dessa, conhecendo o que ela tem em patrimônio com clareza, ela pode tomar essa decisão e botar a cabeça no travesseiro. Eu quero comprar uma Porsche. Sim. É um custo de PVA e tudo mais? Mas ela tem que ter ciência que aquilo não traz um retorno financeiro. Tudo bem. Pode trazer clientes, né, imagem e tal. Mas eu te garanto, cara, assim, eu tenho casos de clientes que eu atendi que a pessoa é uma antes e outra depois.
o profissional que trabalha longamente porque acha que não tem dinheiro para se aposentar. E a partir do momento que ele olha para o patrimônio dele, olha para uma gestão financeira bem feita, para um assessor, para um consultor financeiro, muda a vida da pessoa. Você acaba até aposentando a pessoa. O cara compra o Porsche. Ele fala, posso comprar um Porsche, posso dormir sossegado. Deve ser uma sensação maravilhosa você chegar para a pessoa e falar assim, ó, o senhor sabia que o senhor pode se aposentar? Todas as contas, a despesa que você tem, o seu patrimônio pode gerar o que você custa, né? O cara passa a trabalhar por prazer. Prazer, por hobby. Ele não deixa... É difícil. O cara passa a trabalhar... Aí ele volta pro prazer melhor, né? Daquilo e não da dificuldade. Então, clareza, transparência promove essa tranquilidade. Então, isso para mim não tem preço, cara. Eu vi a pessoa mudar. Legal. Então, eu acredito muito nesse viés diferente da advocacia. E você sabe que a gente lida no dia a dia do cartório, a gente lida com esse tipo de demanda de uma forma até engraçada, né? Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, meu pai tem muito dinheiro, tem muito patrimônio, só que ele começou a viajar, agora tá gastando tudo, não vai sobrar herança para mim. O que eu posso fazer? Aí eu pego e falo assim, não, peraí, deixa eu entender. O seu pai tá vivendo. Você quer impedir ele de viver? É isso? Porque não vai sobrar minha herança. Ele tá gastando minha herança. E eu li lá no chat GPT da vida que eu tenho direito a 50% da herança. Minha amiga, não tem nada a ver. Então, assim, existe também essa falta de conhecimento da pessoa, do cidadão, de achar que a herança é um direito dela, né? Já potencial, antes da morte da pessoa. Exatamente, né? E que a pessoa não poderia gastar o dinheiro dela. Sim. Isso é muito comum, muito comum. Né? Só para demonstrar quão leigo as pessoas são, né? Nesse assunto, né? Nesses temas. Né? Sim. E não tem cultura no Brasil também de testamento. Nos Estados Unidos, você pega o índice de testamento nos Estados Unidos, é altíssimo. Aqui no Brasil, é uma em cada 1 milhão de pessoas que faz um testamento, entendeu? Então, é um conhecimento que ainda é muito vago, né, no Brasil, né? Pois e assim, aí a gente entra no caráter da governança da gestão patrimonial. É você sentar com a sua família, porque assim, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, trabalhando com contratos há 20 anos, eu falo, cara, confiança não substitui formalização. Você pode ser o seu fornecedor há 20 anos, mas se ele vender a empresa, se o filho dele assumir, muda. E aí como é que você vai ficar? Então, assim, o seu filho é seu filho e você ama ele, mas não vale combinar o jogo? É isso. Não vale endereçar essas coisas? É a prevenção do litígio, né? Que é a função do tabelião também, do notário, é prevenir litígio. Não vale colocar a família... tem um autor espanhol, se não me engano, argentino, que ele fala uma coisa muito legal. Prevenir litígio é gerar um pequeno conflito agora para evitar um conflito gigante depois. Sem dúvida nenhuma. Porque você vai gerar uma animosidade. Por exemplo, fazer um pacto antinupcial. Normalmente o casal... É um atrito o casal fazer um pacto. Só que depois, quando você tiver seus filhos, na sua família, você vai evitar uma briga, um divórcio litigioso, graças àquela pequena briga que você teve agora. É muito melhor você brigar um pouquinho agora. Que as coisas estão bem? Que as coisas estão bem, que ainda tá namorando? Tem a paixão. Exatamente. Do que brigar lá na frente. Exato. Eu acho que é a mesma coisa aí, né? Exato. É a mesma coisa. Você olhar para esses conflitos potenciais, e é isso assim, tanto dentro da empresa, tanto no relacionamento de sócios, quanto no relacionamento de família. Sim. Então é você sentar na mesa e colocar para os seus filhos que você quer garantir que o seu irmão, né, o tio da família, tenha uma renda que seja. Podem ser 1000 situações. Cada família é uma família. E aí a gente entra na empatia. Você senta com a família e você compreende a questão. Sim. Você conversa com as pessoas. O patrimônio é muito mais do que um número, um papel, uma escritura. Sim. Ele é uma pessoa. Você recebe as pessoas. E às vezes são duas, né? E às vezes você tem que chegar e falar pro casal, né? Ó, eu acho que vocês têm que modificar o seu regime de bens. Você deve passar Pode por ser, isso. exatamente. E aí é uma situação, mas aí a pessoa vai falar, mas por que você está falando isso, né? A gente, como é universal, não, porque ele é empresário, ele tem um risco maior, você tem um risco menor. Exatamente. Né? Mas é difícil você convencer a pessoa de que para preservar o patrimônio dela, ela tem que ter um regime desvinculado, né? Todas essas desconfianças, se elas forem endereçadas e colocadas por escrito, elas somem, né? Então, assim, quantos casos de investidores, startups, por exemplo, eu já atendi muito. E aí, cara, você vai tocando, vai colocando as pessoas para dentro. Não, eu te dou 5%, eu te dou 3%. E aí, de repente, tá uma bagunça. E aí, não sei, e aí vem um investidor... Cônjuges, separou. Vem um investidor e fala, quero comprar seu negócio. Não consegue. Não vou comprar, olha a bagunça. Né? Zona. E da mesma todo forma... Todo tempo perdido, né? Despendido por falta de orientação. O custo de você organizar isso para trás é muito maior. Da mesma forma com o patrimônio. Então, se você vai fazer... Você vai ter um custo, de fato, para olhar para tudo isso, para regularizar. Então, você vai passar uma escritura que nunca foi transferida.
Sim. você vai fazer averbações que nunca foram, você vai fazer uma contabilização adequada na holding, porque isso acontece muito. O negócio vai seguindo, o contador, ele é o último a saber das coisas. Sim, né? sim. Então ele vai recebendo nota fiscal e dinheiro que entrou e tal, e aquilo lá, cara, se não tem uma contabilidade adequada, com cuidado, vai gerando outros riscos fiscais. Sim, né? sim. Então, é muito interligado você trabalhar com todos esses vieses. Então, eu acredito que um olhar aprofundado, 360, empático, humano para o patrimônio, cara, bota a cabeça da pessoa no travesseiro depois. E você não está muito longe do que você queria fazer quando você era jovem também, da diplomacia. Porque nesse trabalho você tem que lidar com várias jurisdições também, né? Num patrimônio maior, às vezes a pessoa tem patrimônio nos Estados Unidos, tem patrimônio na Europa. E aí você vai ter que lidar com esse desafio do direito internacional privado, né? Que não é fácil, né? E às vezes você vai ter que trabalhar com parceiros também. Com advogados fora do Brasil, Bahamas, Itália, Cayman. Isso para você é rotina já? Cara, assim, às vezes isso afasta a pessoa que vai ouvir a nossa conversa, achando que só tem dinheiro, só é um negócio para quem tem esse tipo de... Mas isso, para algumas pessoas, mesmo com patrimônio menor, pode fazer sentido. Claro. Né? Então, eu trabalho, eu tenho um escritório próprio, só eu, advogado hoje, já há algum tempo, mas eu trabalho com uma rede de parceiros muito grande. Legal. Então, eu busco, quando eu identifico uma questão para o cliente, eu busco aquele cara que sabe o melhor, que vai tratar melhor o caso do cliente. Então, eu tenho uma parceira tributarista que é minha amiga há 20 anos, com quem eu estagiei junto, e ela domina esse tipo de assunto. E, cara, eu não vou chutar. Eu vou levar para o melhor. Claro. E aí isso faz com que a pessoa seja bem atendida, independente de ela estar num escritório grande que vai atender tudo. Você vê a diferença? Então, eu gosto de fazer essa intermediação de parceiros. Legal. Mas saber direcionar, né? Para quem for especialista. E do ponto de vista de patrimônio, de exterior, cara, e puxando um pouco do gancho que você falou, do que eu sempre me interessei. Da área financeira também, né? Exato. Eu gosto de... O que eu tenho juntado nesse foco de atuação? É um conceito de jurídico, mais um conceito de economia, né? Você prever riscos, você antecipar. Então, você fazer conexões além do direito. Conexões se transformam, que é o lema do nosso podcast. Exatamente. Porque isso você tem que olhar para isso. O advogado não pode estar alheio a isso, o advogado de negócios. Não pode estar alheio ao contexto geral. Então, eu posso olhar e a pessoa, poxa, o dólar sobe, o dólar desce, eu quero proteger meu patrimônio, vamos lá. Isso é uma coisa interessante. Mas aí, quando você olha, você pode tomar essas decisões. Eu tenho um amigo que mora na Itália e ele falou que agora é um momento ótimo para comprar imóvel na Itália. Porque o euro caiu muito, né? Então, nossa moeda está mais forte em relação ao euro do que estava. E ele está convencendo os pais dele, a família, a investir na Europa agora, porque, infelizmente ou felizmente, aí eu não vou entrar em mérito político, né? A tendência é a nossa moeda desvalorizar mais. Né? De acordo com as eleições, com as previsões, né, para as eleições e tal. Ele acredita que a nossa moeda vai desvalorizar. Então, seria um momento bom para ter um recurso aplicado na Europa. E é muito interessante, porque é uma coisa que, se eu não conhecesse essa pessoa, eu nunca imaginaria. A possibilidade disso, né? De poder comprar um imóvel na Itália. E é super fácil. Não precisa ser cidadão italiano. Hoje em dia, cara. Você só precisa estar orientado pela pessoa certa. Exato. Né? E confiar nessa pessoa, né? Exato. Basicamente. Só que as pessoas, às vezes, têm medo, né? Nossa, mas vou deixar um imóvel lá longe. Mas hoje em dia as distâncias são parecidas, né? Você pega um voo para Roma hoje é 10, 12 horas. Cara, mas você fala né? da Europa, mas tem um monte de gente que tem casa em Miami. Investiu. Isso é uma diversificação. E não é gente que é podre de rica, é gente que foi esperta. Você na hora tá certa, diversificando. Comprou. Patrimônio e gestão financeira ela tem que ser olhada no longo prazo. Então, você ao investir fora do Brasil, não é que você não acredita que vai piorar, que vai melhorar. Você não sabe como vai ser daqui 5, 10 anos. Então, você está diversificando. Diversificar. Exatamente. Então, protegendo o seu patrimônio em dólar e por aí vai. Então, um bom consultor financeiro olha para essas coisas, mas ele olha só para a parte financeira. E, às vezes, o patrimônio como um todo não está inserido nisso. Então, o ideal é olhar isso tudo de forma conjunta. E acho que na parte imobiliária, que tem muito a ver com o cartório, né, tem muito atualizar, né? A questão da matrícula. Então, você tem que se olhar para o imóvel também, de fazer uma retificação diária, de fazer uma...
que às vezes a pessoa deixa para fazer isso na hora que vai vender o imóvel. Sim. Só que ela perde a venda. Sim. Ela perde a venda porque o comprador não quer esperar. Sim. Né? Às vezes precisa fazer uma retificação diária e o comprador fala, não, então deixa quieto, vamos procurar outro imóvel. Já está pronto. Pô, né? esse imóvel não está verbado na matrícula. Exatamente. Vai ter que ir atrás de CND, Isso. vai demorar 6 meses para regularizar. Não precisa disso, não pode... E assim, você não pode correr você esse vai ter um risco. custo ali na hora que você poderia ter diluído ao longo do tempo, entendeu? Numa economia de mercado que tudo está cada vez mais competitivo, né? E que a liquidez do imóvel tem caído, se você não está preparado para vender o imóvel a hora que aparece a oportunidade, você pode perder a oportunidade, né? É sim. isso. E assim, e aí entra também a holding como instrumento de eficiência. Às vezes ela não vale a pena você transferir um imóvel para uma holding, porque ela até pode ter um benefício fiscal, uma eficiência fiscal no tributação que você vai pagar sobre a receita, mas hoje, bom, muita mudança veio, o imposto de renda mínimo. Então, todo mundo que tem uma holding até 31 de dezembro de 2025 tem que olhar tudo de novo. Mas mudou tudo. E às vezes o imóvel... Enfim... Com um custo enorme de... né? Pode mudar. E aí você já teve o custo, já movimentou. Às vezes você olha para a holding só como um instrumento de sucessão, fala, não, eu vou colocar tudo lá, quando eu morrer, vai passar as cotas para os meus filhos, eles não vão ter que fazer um inventário, pode ser extrajudicial, que é um instrumento excelente, o inventário extrajudicial. É uma coisa bacaníssima. Ficou assim, muito bom, né? Muito dinâmico e, poxa, rápido. Excelente. Sim. E aí você faz o inventário extrajudicial com as cotas, não tem que ficar atualizando matrículas, enfim. Mas as outras questões fiscais que envolvem, né? Eu tenho um caso recente que eu analisei e que a pessoa foi orientada a colocar o imóvel na holding, e era um imóvel muito antigo, ela perdeu um benefício fiscal no imposto de renda por conta do período que aquele imóvel foi dela. Imobiliário. Exatamente. Puts, nossa. Um imóvel que, à época, ela comprou por o equivalente a R$250 mil, que hoje vale 4 milhões, 5 milhões, ela vai pagar 30% de imposto sobre isso, cara, se ela vender. Então, a família... ou 15? 15 sobre o lucro, não é? Se for da forma como está contabilizada na holding, da forma como ela está contabilizada, vai ser ganho de capital. Porque na física não ia pagar nem os 15, porque ia o benefício do imposto de renda nossa, não nem os 15 ela ia pagar. Ia pagar R$100 mil, cara. Nossa, meu Deus do céu. Então, assim, você vê Tragédia, a né? falta que faz uma análise, um diagnóstico. Sim. E é isso aqui, assim, você não vai no médico e o cara te opera olhando para tua cara. Você faz um monte de exame, você olha a imagem, você olha os resultados e aí você decide o que vai Acho que fazer. as pessoas no jurídico, elas têm uma tendência a querer resolver a coisa na hora, bate pronto. Rápido. Porque elas acham que é fácil. A pessoa chega lá no cartório também, ela acha assim, não, eu vim aqui e tal, eu tenho 15 minutos, eu preciso fazer isso. Eu falo, não, peraí. Você tá achando que eu vou resolver isso em 15 minutos? Porque ela acha que é padaria. Que a gente vai dar a solução, vai resolver, ela vai assinar um papel e tá tudo certo. Sim. E não é padaria. Não, o cartório não é padaria, o advogado você tem uma não escritura é pronta, minuta de escritura. Exatamente. Ela acha que é tudo padrão, que é tudo modelo, que é só fazer. Não é assim, né? E às vezes a pessoa sai um pouco transtornada, porque ela fala, nossa, mas vai levar tudo isso de tempo? Vai. Vai, porque para eu dar segurança, eu preciso ter certeza do que a senhora tá me falando, né? Não é assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. A minuta, ela é um direcionador, no máximo, para o profissional. É isso. Mas, assim, você olhar para o contexto familiar, você olhar para o negócio em si, aquilo lá tem que ser adequado. Sim. Então, a holding como instrumento de prateleira, cara, prejudicou muita gente. Sim. Fora outras estruturas que foram inventadas nesse período aí, que estão sendo já questionadas pela Receita. Para encerrar, doutor Guilherme, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a questão do papel da inteligência artificial no trabalho do advogado. Que você me comentou uma coisa muito interessante, que você dá a opção para o cliente dele querer ou não que você faça uso da inteligência artificial no seu trabalho. E que aí, dependendo da decisão dele, vai ter uma questão de custo diferenciada. Sim. Explica pra gente um pouquinho isso, que acho que é um assunto interessante pra gente fechar o podcast. Combinado. É um assunto que me interessa profundamente. Eu venho estudando a inteligência artificial tanto aplicada ao direito, mas de forma geral, há quase 2 anos. Mas você vem estudando no livro ou no Cloud? Tô brincando. Cara, eu fui atrás de... Hoje em dia ninguém abre livro mais, né? É só o Cloud, né? Ele resume tudo. Claudinho, você falou Claudinho. O Claudinho. O Claudinho é meu parceiro. O Claudinho tá trabalhando lá no escritório agora, cara. Mas... Você deixou ele fazendo lá. Legal. Mas assim, a IA, cara, como instrumento, como ferramenta, ela nunca teve nada igual. Nada, não. E ela traz desafios que a gente sequer imagina. Essa semana saiu um manifesto publicado
mais de 20 economistas, 15 ganhadores de prêmio Nobel, dizendo parem a Tira da IA tomada, e vamos né? repensar. Tira da tomada. Porque ela vai afetar uma camada da economia, né? Como foi a Revolução Industrial e que afetou o chão de fábrica, agora ela vai afetar o trabalho de escritório. Sim. Então, isso mexeu muito comigo, cara. Sim. Mexeu demais. Então, eu comecei a repensar como... E hoje, como eu posso utilizar ela da melhor forma dentro do trabalho. Sim. E assim, eu vejo as pessoas usando a IA com uma Sem o confiança, cliente nem saber, né? sem o cliente saber, Sim. sem uma política de privacidade adequada, Sim. sem uma aprovação por escrito do uso da IA. Sem repassar a economia de tempo para o cliente. Isso, porque se você economizou cara, tempo, você tem que repassar. Isso é, né? isso é que dar o desconto pro cliente. dilema internacional. Os escritórios Sim. americanos estão todos quebrando a cabeça. E tem escritórios já nascidos com IA. Já tem um aqui no Brasil, inclusive. O cara... hoje ele só tem IA. E ele é um 100%. escritório de advocacia. Sim. Então, assim, existem formas, ferramentas contratuais. A própria Anthropic oferece isso, que é a que eu uso lá, que é a dona do Claude. Que você, se contrata um determinado nível, você tem uma garantia contratual deles que eles não vão utilizar os dados para treinamento da plataforma. Legal. Mas, ainda assim, eu não por uma questão de sigilo profissional, eu não me sinto confortável de entregar dados do patrimônio do meu cliente. Porque pode haver um vazamento. Cara, eu não sei quanto quanto tempo isso vai ficar lá. Pois é. O que vai ser o mundo daqui 5, 10, 15 anos? Por mais que a anos? empresa se comprometa a não utilizar os dados... Ela teve acesso. Ela teve acesso. Pode um hacker, naquele momento, antes dela pagar os dados, invadir e acontecer um vazamento. Né? Pode acontecer. E aí, a eficiência nesse trabalho, assim, eu tenho um trabalho inicial, eu faço uma anonimização de todas as informações. Então, elas são tratadas num ambiente sem IA no meu sistema. Legal. E aí um ambiente com IA. E aí a IA não consegue cruzar as informações, então ela não sabe de quem é. Sim. Dá um trabalho adicional? Dá um trabalho adicional. Sim. Mas eu boto a minha cabeça no travesseiro de que eu estou sendo absolutamente compliant, né? Sim. Eu estou seguindo absolutamente o meu dever de sigilo como profissional. Altíssimo nível, né? Legal. E aí o dilema da IA como auxiliar, né? Como você cobra, como funciona. Se o cliente sabe não que os quiser... cartórios eles também têm uma questão muito impactante nessa questão muito importante nessa questão da IA, porque também o dever de sigilo e da LGPD nos torna tão... da mesma forma que existe o privilégio do sigilo do advogado-cliente, com o notário é a mesma coisa. Sim. E aí você joga a informação lá e, às vezes, aquela informação pode responder uma pergunta de outra pessoa. Sim. Então, assim, é super delicado isso, sem dúvida nenhuma. E, às vezes, uma pessoa que, sei lá, uma celebridade, né? Você coloca alguma coisa ali... Eles usam isso como exemplo depois para outra pessoa. E às vezes é uma coisa que nem está na imprensa. Sim, né? sim. E às vezes também existe uma confusão da ata notarial. A ata notarial ela faz prova do que está na internet e ela é pública. A princípio, ela não tem restrição. Né? Então, ela é pública, qualquer pessoa pode pedir certidão. Só que isso não quer dizer que ela deva ser devassada. Né? Ela tem uma publicidade relativa. A pessoa tem que ir lá, pedir uma certidão, justificar o interesse, falar por que ela quer aquela certidão. Até um jornalista ele pode ir lá e pedir uma certidão e a gente vai dar para fins jornalísticos, para fins de imprensa. Mas, às vezes, quem está querendo usar aquela informação é um inimigo da pessoa para chantagear a pessoa. Né? Para falar, não, eu quero chantagear essa pessoa para ela me dar um dinheiro. Entendeu? Então, assim, é muito difícil essa conciliação de interesses. Sim, né? sim. A ata notarial é um instrumento imprescindível no direito hoje, especialmente no contencioso. A gente tem tudo tratado de forma eletrônica e o notário vai validar aquilo e agora tem uma ferramenta nova, só para aproveitar o seu gancho, chama eNote Provas, que é uma ferramenta que barateou bastante a certificação de sites e de conteúdo na internet. Ao invés de você fazer uma ata notarial que tem um custo alto, você pode se valer do eNote Prova, que ele vai congelar aquela informação de uma forma mais barata para o usuário e ele não depende do tabelião, do escrevente. Ele vai lá, ele mesmo, na plataforma, faz sozinho, aperta um botão lá e ele mesmo certifica dentro da plataforma do e-notariado. Que bacana. É bem legal. Que legal, interessante. Aí depois, claro, vai ter o retorno do cartório. Mas no primeiro momento ele consegue, naquele segundo que ele precisa daquela prova,
prova, ele vai lá e já... Para não depender de um atraso, que às vezes... eu pedi para o escrevente, Já a hora pagou. que ele foi lá, já tirou, já deletou, entendeu? Pode acontecer. Sim, né? sim. Então Muito bacana. A agilidade que o notoriado, que o sistema registral brasileiro está adquirindo nos últimos anos é uma coisa fabulosa. Sim, assim. O Brasil é exemplo de modernização e de digitalização em todas as áreas. É verdade. E, o pessoal fala que cartório só tem no Brasil, mas é uma mentira do mundo. Os cartórios estão em mais de 120 países e a China fez um estudo e chegou à conclusão que o modelo do cartório no Brasil, que é o sistema de notariado latino, é o melhor para eles adotarem. Olha lá. Melhor que o americano, que o americano ele embute o custo no seguro. Lá você não tem cartório, mas você tem que fazer seguro. Você vai comprar um imóvel, você tem que pagar um seguro. O seguro fica muito mais caro do que o tabelião. Sim. Então, assim, a China estudou os dois modelos e decidiu pelo modelo brasileiro. Então, esse papo que cartório é coisa do passado, que é coisa do herança portuguesa, isso aí é uma balela. É imprescindível para a gestão patrimonial, para a gestão dos ativos, para a gestão da sociedade como um todo. Tem um valor. E assim, o fato de ter se mobilizado para agilizar, para dar acesso, como você comentou, você assina a escritura à distância, etc. Sim. Isso tudo e você sabe que o fato dos cartórios serem descentralizados é uma segurança para as pessoas também, né? Porque o seu patrimônio, por exemplo, imobiliário, ele não está unificado na mão do governo. Então o governo não consegue, de uma hora para outra, congelar seu patrimônio inteiro. Entendeu? Por quê? Porque cada imóvel que você tem está na mão de um profissional do direito que atua num regime privado e isso dá uma segurança de que ninguém no governo lá vai apertar um botão e tirar tudo que você tem no dia para noite. Né? Porque se fosse um governo controlando todo o seu patrimônio, todos os seus imóveis, é muito mais fácil um regime ditatorial, um regime autoritário se apropriar daquilo. Sim, né? olha lá. Então isso é uma questão que o pessoal fala, mas por que não é tudo junto? Por que não é tudo um órgão só, o Brasil inteiro? Por causa disso, porque é uma questão de segurança também. Né? Então é bem interessante. Sem dúvida. E fora que tem o Lucas que vai te receber, que vai conhecer o seu olho, caso. ver o que você precisa. Ali no município, né? Conhece a realidade daquele local. E isso não tem preço, essa proximidade. Isso é um valor inestimável. Guilherme, foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Valeu. Tem muita coisa pra gente falar. Acho que vai merecer um novo episódio aí depois. Vamos lá. Pra gente falar sobre outros temas também. Mas eu te agradeço demais. Foi um prazer. E aí pela amizade também, pela nosso reencontro, né? E espero que a gente continue se reencontrando, né? Tanto aqui quanto no podcast, né? Quanto fora do podcast. Combinado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Seja bem-vindo a Mogi. A cidade te recebe de braços abertos. É um prazer que você contribua com a comunidade. Parabéns e estamos aqui para o que você precisar. A gente está sempre à disposição. Sucesso para todos nós. Valeu. Grande abraço, pessoal. Obrigado.